Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal pode julgar se demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal. Por esse critério, os índios só podem reivindicar a demarcação de terras que tiverem sido ocupadas antes da data de promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O STF vai julgar em recursos da Fundação Nacional do Índio. O relator, ministro Edson Fachin, já apresentou o voto no plenário virtual em junho contra o marco temporal. Em seguida, o caso foi remetido ao plenário físico por pedido do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Fachin, a perda da posse das terras tradicionais por comunidade indígena significa lançar essas pessoas em situação de miserabilidade e aculturação, negando-lhes o direito à identidade e à diferença em relação ao modo de vida da sociedade. Indígenas de várias regiões do país protestaram na esplanada dos ministérios em Brasília contra medidas que consideram dificultar a demarcação de terras e incentivar atividades de garimpo. Mudando de assunto, o Brasil já passou de 575 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. O Ministério da Saúde registrou 894 novas mortes por Covid de um dia para o outro. Com o aumento, o país chegou a 575.742 vítimas desde o início da pandemia. O Brasil também registrou 30.872 casos da doença em 24 horas. São 20.614.000 brasileiros contaminados ao todo. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 735. Caiu em relação ao dia anterior e está abaixo de 1.000 há 25 dias. Também a menor média registrada desde o dia 6 de janeiro. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta a tendência de queda. Já a média móvel de novos casos nos últimos 7 dias foi de 28.383. Com uma variação de 12% para menos em relação a 2 semanas atrás, a curva apresenta tendência de estabilidade. E no mapa da avaliação da pandemia por estados, apenas um ainda registra alta hoje: Sergipe. Em estabilidade estão 8 unidades da federação e 18 estados registram queda: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. O Talibã mudou a bandeira e o nome do país, que acabou de retomar. Agora ele é chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão. Mas quem não quer se submeter à lei islâmica tem a opção da palavra através da televisão, por pastores e missionários, como R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos conferir na reportagem. Esse depoimento foi gravado por um missionário que vive no Afeganistão logo após o Talibã assumir o controle do país. O homem fala inglês, mas por segurança não se identifica. Ele relata o medo que o novo regime trouxe para os cristãos. Não podemos controlar nossas emoções porque trabalhamos tão duro por 20 anos. Todo o nosso trabalho nos últimos 20 anos foi perdido à noite. Notícias vindas do Afeganistão dão conta de que o grupo terrorista Talibã teria iniciado uma perseguição aos cristãos que vivem no país. O novo regime é marcado por extremismo e fanatismo religioso. Quem não segue a lei islâmica, a Sharia, é punido. As denúncias foram confirmadas pela missão Portas Abertas, uma organização internacional que presta ajuda a cristãos perseguidos em mais de 60 países do mundo. Quando a sua fé é descoberta pela sua própria família, ele é forçado a se reconverter ao Islã, muitas vezes é expulso da família ou até morto. Se a família não faz isso, as autoridades fazem. Então, os cristãos enfrentam hostilidade muito grande lá, e tem sim o risco de morte, e quase a totalidade vive sua fé em segredo, porque uma vez descoberta, sua vida está em risco, ele tem que fugir.
em geral, sair do país. Um levantamento feito pela organização aponta o Afeganistão como o segundo país mais perigoso do mundo para os cristãos viverem, atrás apenas da Coreia do Norte. Completam a lista dos 5 primeiros a Somália, a Líbia e o Paquistão. E a situação ficou ainda pior com o Talibã no poder. Bíblias, inclusive, são proibidas. A Sat7, que é uma rede cristã de televisão por satélite, noticiou que os membros do grupo terrorista estão revistando os celulares das pessoas. E caso encontrem aplicativos da Bíblia, o dono do aparelho pode ser punido até com a morte. Nossa reportagem conversou com um representante da emissora no Brasil, que confirmou a história. Ela vai sofrer perseguição, retaliação, prisão e, eventualmente, morte. Isso, de fato, é um grande risco de acontecer. E essa busca pelos celulares não é por acaso. A estimativa é que por dia 13 cristãos morrem em todo o mundo por causa da fé. Além disso, 12 igrejas e templos são atacados diariamente. Alguns lugares do planeta são tão perigosos que fica até difícil enviar missionários. E nesses casos, os meios eletrônicos têm sido a melhor forma de divulgar o evangelho. Outro exemplo é a televisão. Como acontece com o Show da Fé, do missionário R.R. Soares. O programa é transmitido para 191 países de todo o mundo, inclusive no Oriente Médio. E por essa página no Facebook, com legenda em árabe, a palavra do missionário chega até o Afeganistão. O Senhor fez notória a sua salvação. Quando ele providenciou a salvação, não foi uma coisa escondida, não. Até o perdido, mais perdido, vai entender. Deus já fez notória que vai dar ele a salvação dos pecados, a cura das enfermidades, solução dos problemas. Quem não aceitar, porque não quer. E Deus vai mostrar, eu fiz notório, eu revelei, não tinha mais nada para revelar, não tem nada escondido. É um alento para o cristão que está lá sem condições até de ter uma Bíblia, de ir numa igreja? É uma ferramenta extremamente importante e essencial para a pregação do Evangelho. Por exemplo, hoje nós temos o Show da Fé traduzido nas maiores línguas faladas no mundo, 26, salvo engano, e nós estamos pregando também em países onde não se pode entrar com Bíblia, não se pode haver pregação do Evangelho, e essa é a estratégia, porque o Evangelho chega de modo que as pessoas na sua privacidade, dentro do seu quarto, no banheiro, num local muito reservado, ela pode ter acesso à palavra de Deus e, por meio dessa palavra, receber a ajuda espiritual que tanto precisa. Ele está com você e essa é a melhor notícia que nós podemos ter. Em qualquer situação, em qualquer momento, jamais estaremos sós. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1h50. Eu espero você. Até mais.